Furtado começa o capítulo 29 falando sobre o processo de depreciação dos salários e como isso afeta a transferência de renda em diferentes formas, como por exemplo a relação do setor de subsistência e de exportação, onde o setor de exportação retém uma maior transferência de renda, pois os produtos que eram importados pelo setor de subsistência cresciam em preço relativo ao preço que o setor de exportação pagava pelos produtos de subsistência. Outro ponto que o Furtado cita sobre a depreciação dos salários é que ela afetou os trabalhadores rurais do setor exportador e os trabalhadores urbanos de maneiras diferentes, onde esses trabalhadores rurais, por produzirem boa parte da própria comida, gastavam boa parte de seus salários em produtos importados ou semi-manufaturados, produzidos com matérias-primas importadas, enquanto os trabalhadores do núcleo urbano tinham de consumir grandes quantidades de produtos importados, como alimentos, por exemplo. Os salários de ambos os tipos de trabalhadores citados anteriormente eram afetados pelas mudanças na taxa cambial das exportações. O decaimento dos salários era originado da depreciação cambial, pois essa depreciação era de extrema importância para as contas públicas, pois já que a taxa cambial sobre importações era fixa, ela se tornava uma ótima base de receita para o governo central, porque ao estacionar o preço da taxa cambial se aumentava o tanto que se era pago em moeda nacional nas importações e assim aumentando o imposto arrecadado na taxa cambial. Essa prática da taxa cambial fixa acabou levando a um déficit das receitas públicas, pois diminuía a importância do imposto e forçava o governo central a emitir dinheiro para as instituições públicas para o pagamento desses déficits. E essas emissões operavam como um imposto altamente regressivo que recaía sobre as classes assalariadas urbanas. Com o aumento dos empréstimos feitos do governo central a instituições públicas, esses empréstimos fizeram o governo central emitir mais moeda papel, mas esse dinheiro não foi utilizado para a infraestrutura pública, mas sim para o pagamento de dívidas externas que foram contraídas para o mantimento da taxa fixa cambial. Ele ressalta como essa inflação, em um contexto de queda nas exportações, se tornava ainda mais prejudicial, convertendo-se internamente em um processo inflacionário que impactava toda a economia. Furtado detalha como a política monetária adotada pelo governo imperial foi incapaz de resolver as crescentes tensões econômicas e sociais do país. A ineficácia no sistema monetário, aliada à instabilidade política e ao fim do tráfico de escravos, acelerava as divergências regionais e econômicas entre o norte e o sul do Brasil. Bom, então nessa parte da leitura vemos como a análise de Furtado conecta os problemas econômicos do Brasil com a transformação política da época. Mais precisamente intitulado de A Defesa do Nível de Emprego e Concentração de Renda, o Celso Furtado ele discute a relação entre o nível de emprego e a distribuição de renda no Brasil. Nas duas últimas páginas desse capítulo, ele enfatiza a importância de políticas que garantem não apenas a manutenção do emprego, mas também a equidade na distribuição de renda. O Furtado ele argumenta que a concentração de renda pode levar a um ciclo vicioso de desemprego e exclusão social, e isso prejudica o desenvolvimento econômico sustentável. Bom, ele sugere que para enfrentar esses desafios é necessário implementar medidas que promovam a inclusão social e a justiça econômica, como a reforma tributária e o fortalecimento das políticas de bem-estar social. Ele também conclui que a defesa do nível de emprego deve ser acompanhada de uma preocupação com a distribuição de renda, pois ambos são fundamentais para a estabilidade e o crescimento da economia brasileira. Bom, e no final do capítulo é discutida a crescente necessidade da ação administrativa em serviços públicos, na educação e na saúde no sul do Brasil, que não era atendido pelo governo imperial e era dominado por interesses escravistas. E com a proclamação da República em 1889, gerou um movimento de autonomia regional, com os novos governos estaduais assumindo um papel crucial na política econômica. A reforma monetária de 1888, não implementada pelo governo imperial, foi aplicada pelo governo provisório, resultando numa rápida expansão de crédito e atividade econômica. A partir de 1898, medidas econômicas sob a liderança de Murtinho buscaram restaurar o equilíbrio externo, enfrentando a resistência de diversos grupos sociais, enquanto a descentralização republicana alterou o controle dos interesses agrícola exportadores sob o governo central, criando as tensões entre os níveis estaduais e federal. Bom, concluindo, Celso Furtado ele discute como a descentralização do poder político na República permitiu que os interesses agrícola exportadores, especialmente dos plantadores de café, se fortalecessem regionalmente. No entanto, a ascensão desses novos grupos sociais que não dependiam da propriedade de terra começou a desafiar o controle que esses grupos exerciam sobre o governo central,
gerando tensões entre os níveis estaduais e federais. Essa dinâmica ela culminou em uma crise econômica cafieira, refletindo as complexas interações entre a política e a economia do Brasil na época.